Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês. O que você precisa saber antes de comprar o seu terreno na roça. Seja a sua chácara, seja o seu sítio, seja a sua fazenda, o que for. Então eu vim passar um pouco da minha experiência para vocês, o que aconteceu comigo aqui. E eu comprei um terreno aqui há alguns meses e pesquisei bastante antes de comprar, fiz tudo, documentação, olhei tudo e mesmo assim, tendo todos os cuidados, eu ainda tive algumas dificuldades. E eu queria compartilhar com vocês para que vocês não caiam no mesmo, não diria o mesmo erro, né? Mas que vocês fiquem mais atentos aí na hora de comprar o seu terreno na roça. Beleza, pessoal? A primeira coisa, pessoal, que vocês precisam ter é vontade. Vontade de sair da cidade, né? Se você tem esse desejo no seu coração, se você tem essa vontade, confie em Deus, pede orientação a Deus. E eu tenho certeza que com fé no nosso Senhor Jesus Cristo, você vai conseguir o seu terreno. E essa vontade, pessoal, eu acredito que você tem que saber que vontade é essa que você tem de comprar o seu terreno. Porque às vezes você tem uma vontade momentânea, né? Às vezes você ouve falar, um amigo seu tem um sítio, tem um terreninho, e você desperta aquela vontade, mas é uma vontade momentânea, né? E aí você vai fazer um investimento, vai tentar vir para a roça, mas se você não tiver aquilo no sangue, se você não tiver esse projeto por um período longo, não estiver planejando isso muito bem, essa vontade momentânea vai passar e aí talvez você acaba desistindo no meio do caminho. Então você tem que planejar bem, ver realmente se é isso realmente que você quer. E aí sim, com fé no Senhor, eu tenho certeza que você vai conseguir. Beleza, pessoal? Então, primeiramente, é você ter vontade e confiar em Deus. Beleza, pessoal? Em segundo lugar, pessoal, eu vejo que é o segundo ponto mais importante, né? Primeiro, a vontade e a confiança no Senhor. E o segundo ponto é você saber que tipo de terreno que você quer. Que tipo de terreno atenderia às suas expectativas. Se você quer uma fazenda, se você quer um terreninho de 2, 3 mil metros quadrados, uma pequena chácara, se você quer 1 hectare, um alquê, um sítio. Então isso aí você tem que saber, isso é muito importante. Entendeu, pessoal? Isso aí vai determinar quanto que você vai gastar, o tanto de trabalho que você vai ter na sua propriedade, porque quanto maior a terra, mais trabalho você vai ter que cuidar. Se você tiver condições de pagar um caseiro, de pagar uma pessoa para poder cuidar dessa terra para você, tudo bem. Se não, é você que vai ter que carpir, você vai ter que limpar, você vai ter que cuidar, você vai ter que estar na roça constantemente, porque se você comprar, se você plantar frutíferas, se você fizer uma horta, você tem que estar aqui todo final de semana para poder cuidar. Então lembra que eu falei para vocês, o primeiro ponto, a vontade. Se você não tiver vontade, se você não tiver planejando isso há muito tempo, você não vai aguentar vir todo final de semana para a roça para poder cuidar do que é seu. Beleza, pessoal? E aí você viu o tamanho da terra que você quer, sei lá, vamos supor aí 1 hectare, 10 mil metros quadrados. É bastante terra, é um terreno até razoavelmente bom, dá para você fazer uma casinha, uma área de lazer, pomar, plantar alguma coisa, fazer a sua horta e talvez até criar um cavalo, uma vaquinha de leite. 10 mil metros dá para você fazer isso. E aí você
descobriu o tamanho da terra que você quer e agora você precisa saber onde você quer essa terra, porque você tem que botar tudo na ponta do lápis. Qual a distância que você está disposto a percorrer para ir para esse terreno? Porque você vai comprar um terreno na roça e talvez você more na cidade, nos grandes centros aí, e aí você tem que botar isso na ponta do lápis, porque vamos supor que você compre um terreno a 100 quilômetros da sua residência, e aí você vai gastar 200 quilômetros para estar se deslocando até o seu terreno na roça e voltar para casa, se você não vai morar lá, né? Se você for morar lá, não tem problema, mas se você quer um terreno para o seu lazer, para o seu final de semana, você tem que saber que se você vai gastar 100 para ir, você vai gastar mais 100 para voltar. Então, quanto mais próximo da sua residência você comprar esse terreno, para você vai ser melhor, porque você vai ter mais vontade de ir lá no seu terreno para cuidar, porque não fica tão longe, você não gasta tanto, combustível caríssimo do jeito que está, então você não vai gastar tanto. E outra coisa, se você comprar um terreno muito isolado, fica difícil, porque talvez se você for construir qualquer coisa lá, você vai ter que procurar os materiais aí, as lojas que vendem material de construção, madeira, tudo que você for comprar, você tem que ver se eles entregam nessa região, porque não adianta você ter um terreno de difícil acesso e quando você precisar comprar um material, a loja não conseguir entregar esse material para você. E aí você vai ter que fazer um frete, você vai ter que pagar uma pessoa para levar, então os gastos começam a ficar bem elevados. E aí talvez no meio desse caminho, se você não se planejar bem, você começa a desanimar, começa a ter dor de cabeça, e aí vai virar um problema para você resolver. Beleza, pessoal? Então, distância, isso é muito importante, e acesso. Beleza, pessoal? E aí você tem que ver outra coisa também. Localização, né? Eu falei. Beleza. E aí você tem que ver se esse terreno tem água. Beleza, pessoal? Você tem a vontade, você viu o tamanho da terra que você quer, você viu a localização, a distância da sua residência, e aí beleza, você tem que ver um terreno com água, tá? E aí, se o terreno tiver uma nascente dentro dele, isso é bom, isso é muito bom, porque a água é vida. Você não consegue plantar, você não consegue viver num lugar sem água. Então você comprou um terreno na roça, tem que ter água. Beleza, pessoal? Ah, mas o terreno não tem água, não sei o que, e aí dá para fazer um poço artesiano. Beleza, mas antes de fechar negócio, se o terreno não tem uma nascente, ou talvez tenha uma nascente, mas ela fica na parte de baixo, você comprou um terreno no morro e a nascente fica lá embaixo, e aí você vai ter que ter bomba para poder bombear essa água e jogar lá para onde você precisa. Beleza, pessoal? Então, beleza, não tem água, eu vou fazer um poço artesiano. Calcula isso antes de você fechar negócio, porque se você fechar negócio antes de calcular isso aí, depois quando você for ver, talvez um poço artesiano fica inviável. Talvez você vai gastar muito dinheiro, não sei, talvez 10, 12, 15 mil reais para abrir um poço artesiano. Tá, pessoal? Então, se você está disposto a fazer isso aí, mas você tem que calcular antes, fazer um estudo, paga uma pessoa para fazer um estudo e ver isso antes de fechar negócio e comprar o seu terreno. Beleza, pessoal? Aí, água, beleza, resolveu a questão da água. Energia, pessoal. Como que vai ser feito o acesso para energia elétrica? A concessionária da sua região, ela tem algum plano, tem um transformador? Você procura saber na região com seus vizinhos sobre o transformador, sobre o acesso de energia elétrica, ver se os seus vizinhos já têm energia elétrica.
E aí você tem que olhar isso. Isso é muito importante também, a energia elétrica na sua região. Porque se o transformador, lembrando que, pelo menos aqui na minha região, o meu terreno é aqui na região de Domingos Martins, no Espírito Santo. Aqui a empresa que fornece energia elétrica, no caso que é a EDP, ela só liga o padrão de energia elétrica se ele tiver a no máximo 30 metros de distância do transformador. Então, se o transformador ele ficar longe do seu terreno, da sua propriedade, você vai gastar com cabo elétrico, porque você vai ter que instalar o transformador lá, o padrão, desculpa. Você vai ter que instalar o padrão próximo ao transformador, no máximo 30 metros de distância. E aí você vai ter que arcar com essa despesa de cabo elétrico para poder puxar essa energia para dentro do seu terreno. E talvez você vai gastar aí 400, 600, talvez 1000 metros, não sei, entendeu? Então você tem que colocar isso na ponta do lápis também para ver se é viável comprar esse terreno ou não. Porque você vai comprar um terreno, você vai precisar construir, você vai precisar ir para lá final de semana, e se você não tiver energia elétrica, vai ficar bem complicado para você se desenvolver dentro da sua terra. Beleza, pessoal? E aí você, recapitulando, você tem a vontade, você viu o tamanho da terra que você quer comprar, você viu a distância, tem água, você viu o acesso, energia elétrica, maravilha. E aí, pessoal, outra coisa que eu não falei sobre a localização do seu terreno, você tem que ver se você quer comprar um terreno no morro, porque às vezes você quer comprar um terreno na baixada, e aí na baixada é mais fácil de você encontrar água, né? Você vai gastar menos com poço artesiano, é mais fácil de ter uma nascente você morando na baixada. Já no alto do morro, já começa a ficar mais complicado. Então você tem que ver o que vale a pena para você. Eu particularmente, eu queria comprar um terreno com água, meu terreno não tem água aqui, tá, pessoal? E eu queria comprar um terreno com água, mas eu não abro mão da vista, entendeu, pessoal? Eu não abro mão dessa vista que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? E então eu optei pela vista e abri mão do acesso à água. Mesmo porque aqui hoje eu já instalei, vocês vão acompanhar, vou mostrar o videozinho para vocês aí. Eu já tenho água instalada dentro do meu terreno. E aqui funciona o seguinte, aqui são várias chácaras, não é um condomínio, mas tem várias chácaras aqui, meus vizinhos. E nós temos um poço artesiano que abastece um reservatório de água aqui bem no alto da montanha, fica a 300 metros do meu terreno. E aí eu gastei com mangueira, né? A gente paga a conta de energia que alimenta a bomba lá do poço artesiano, a gente divide entre os vizinhos aqui e cada um puxa a sua mangueira lá desse reservatório. Beleza, pessoal? Então eu optei por comprar esse terreno aqui no alto do morro porque eu tenho essa facilidade. Tá, pessoal? Então você tem que decidir, você quer na baixada, quer no morro, o que vai te atender. Beleza, pessoal? E aí, beleza. Depois que você vê tudo isso, botou tudo na ponta do lápis e encontrei o terreno. Agora vamos para a parte que dá problema. A parte de documentação, tá, pessoal? Você precisa comprar um terreno documentado. Não adianta você comprar um terreno com contrato de gaveta, contrato de compra e venda, e se esse terreno não tem documentação, tá, pessoal? Isso é problema. Você provavelmente vai ter dor de cabeça aí no futuro. Entendeu, pessoal? E hoje o que tem muitas pessoas estão fazendo é o seguinte:
A pessoa ela tem uma propriedade de, sei lá, 10 hectares. E aí ela passa esse terreno para um corretor de imóveis e ele vai fazer um loteamento, ele vai fazer chácaras, ele vai fazer sítios. E aí ele vai vender isso aí e depois você vai ter dor de cabeça para poder documentar esse terreno seu. Entendeu, pessoal? E aí você tem que procurar a prefeitura do seu município, ver quais são os documentos necessários que você precisa ter antes de comprar essa terra, tá, pessoal? Porque não adianta, se você for comprar um terreno e não tiver documento, você vai ter dor de cabeça. E vou falar mais, tem muito golpista aí vendendo terra que não é dele. Ele chega numa terra e ele acaba vendendo uma terra de outra pessoa, faz um contratozinho de compra e venda com você, quando você vai ver, aquele documento não vale nada, ele não tem escritura, ele não tem autorização para vender nada, tá, pessoal? Então fica bem atento nisso aí, tá? Documentação. E outra coisa, planta do terreno, tá? Muitas vezes a pessoa ela chega para você, vou falar para vocês uma experiência que aconteceu comigo aqui na minha chácara. Eu comprei o terreno, a pessoa me disse que o terreno tinha 10 mil metros. E quando eu fui ver, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a limpar a terra, mesmo que você compra a terra suja, cheia de mato, cheia de troço, você não tem noção. Eu não tinha noção, nunca comprei terra, então eu não tinha muita noção de tamanho de terreno. Quando eu fui limpar, que eu fui conferir as medidas, tinha no máximo 6 mil metros. E inclusive a pessoa que me vendeu, ele vendeu 2,5 metros dentro da minha propriedade para uma outra pessoa. Graças a Deus a gente conseguiu se resolver, conseguiu se acertar. Eu peguei essa terra de volta e hoje dos 2.000 metros, dos 10 mil metros no caso que eu comprei, na verdade aqui eu ainda tenho uns 8 só, não tenho os 10 mil metros completo. Aí nós vamos ter que completar uma parte aqui para cima do meu terreno e para inteirar os 10 mil, mas ainda não é garantido. Então, pessoal, antes de você fechar negócio, exija a planta do terreno, tá? A planta, a marcação, o terreno já tem que estar com a planta pronta antes de você fechar negócio. Porque depois que você pagou, sei lá, talvez você pagou o terreno à vista e quando você vai ver, não tem o tamanho que você comprou. E aí é dor de cabeça e é problema, beleza, pessoal? Não confie em palavra de ninguém, não confie em ninguém, confia em documentação, reconhecido, firma, tá? Em cartório, beleza, pessoal? Assinado e reconhecido firme em cartório. Pede para fazer a planta, depois que a planta estiver pronta, depois que tiver tudo piquetado, tudo marcado, aí você compra o terreno. Beleza, pessoal? Mediante essa documentação. Tá beleza, pessoal? E aí você comprou, tá? E outra coisa, você tem que ver se essa planta, se esse documento tá tudo no nome dessa pessoa que está te vendendo. Porque aconteceu aqui comigo também, de a pessoa que me vendeu, ele tinha uma certa autorização para vender, mas depois ele acabou não pagando o que tinha que pagar e deu problema, entendeu? Então se atenta a isso aí para você não ter dor de cabeça, tá bem, pessoal? Vamos ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Vizinhos, isso é muito importante, pessoal. Você, antes de fechar qualquer negócio, converse com os vizinhos. Você vai vir, vai olhar a terra com a pessoa que está te vendendo e depois você vai vir sozinho e procurar informações com os vizinhos da região. Eles vão te falar se essa terra vai em algum bar, em algum comércio que tenha próximo, vai em algum vizinho, bate um papo, porque eles vão te falar se essa terra que você está comprando
tem algum problema, se essa pessoa que está vendendo essas terras, se ele realmente é proprietário, se ele é conhecido na região, tá, pessoal? Então não se deixe enganar, tem muito golpista aí dando golpe em muita gente. E aí depois que você botou o dinheiro na mão do cara, não tem mais o que fazer. Beleza, pessoal? E uma coisa que eu aprendi aqui, que foi uma ideia que um amigo meu aqui me deu, por isso que eu estou falando para vocês. Eu vim aqui, a pessoa que estava me vendendo o terreno, ele me trouxe aqui, me apresentou a terra, e depois que eu fui embora, eu voltei sem ele. E aí eu encontrei um vizinho aqui, dois vizinhos na verdade, aí eu conversei com eles, peguei informações sobre o terreno, como é que estava, como é que não estava, se o terreno realmente era certo, se tinha algum problema, se eles sabiam de alguma coisa. E um amigo aqui, ele me deu uma dica muito valiosa. Ele falou assim: Glauber, não pague à vista. Não pague à vista. Pague 50% do valor. Depois que eu vi tudo isso, documentação, eu vi na escritura, eu encontrei o nome da legítima proprietária aqui do terreno. Eu liguei para a proprietária do terreno, ela falou que eu podia fechar negócio com o vendedor e mesmo assim eu tive dor de cabeça. Então, depois de tudo isso, eu conversei com o vizinho e ele falou: não pague à vista, pague 50% e fica com 50% para você ir pagando ele parcelado. Porque esse 50% parcelado vai ser a garantia, tá, que ele vai cumprir com o que ele te prometeu. Mas tente deixar tudo resolvido antes de fechar negócio. Planta tem que estar pronta, escritura se for o caso, contrato de compra e venda se for o caso. Não vou dizer que para você não comprar o terreno, porque que acontece? Na minha região você não consegue fazer escritura com um terreno menor de 30 mil metros. Então se você quer comprar um pedaço de terra de 5 mil metros, 10 mil metros quadrados, 20 mil, se você comprar um terreno de 29 mil metros quadrados, você não consegue fazer a escritura dele. Tá, pessoal? Então, não vou dizer que não é para você comprar, você pode comprar o terreno com contrato de compra e venda. Entendeu, pessoal? Só que você tem que deixar se cercar de todos os lados para você não tomar prejuízo e não cair em golpe, porque tem muito golpista aí na área. Beleza, pessoal? Acertou toda a documentação, tá tudo pronto antes de fechar o contrato, tá? Se for o caso, dependendo da terra, procura um advogado, paga um advogado, mesmo que você pague um valor aí bom para um advogado, pede ele para analisar aquela documentação para você não cair em golpe, beleza? E aí pague a metade e fique com a outra metade para você ir pagando mensalmente, para você vai garantindo que ele vai cumprir com o combinado, beleza, pessoal? Esse é o meu recado aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Quem sou eu para ensinar alguém alguma coisa? Mas me deu esse desejo no coração de passar essas informações para vocês, para que vocês não caiam no mesmo erro que eu caí. Entendeu, pessoal? Por mais que eu cerquei, eu olhei, eu vi isso, eu vi aquilo outro, mas a planta ainda não estava pronta. Depois que eu vi que a planta ficou pronta, não batia as medidas, não tinha metragem, venderam terra dentro do meu terreno. Então, se previna, tá? E em nome de Jesus, com fé em Deus, eu tenho certeza que você vai conseguir comprar o seu terreno. Eu tenho certeza que você vai ser feliz na sua terra, tá, pessoal? Em nome de Jesus, tá? Se você gostou dessa dica aí, tá, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, tá? Dá o seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo que talvez quer comprar um terreno, que não sabe por onde começar, que tem esse desejo no coração de ter um terreninho na roça. Compartilhe esse vídeo com ele, tá? Eu tenho certeza que isso vai ser de grande ajuda, tá, pessoal? E é assim que funciona. Quanto mais informação a gente tiver,
é melhor pra gente, a gente se previne e evita de cair nesses golpes aí. Beleza, pessoal? Obrigado por tudo, obrigado pela paciência. O vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Mas eu acredito que eu consegui passar o máximo de informações para vocês aí. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever, deixe o seu comentário e dê o seu like. Beleza, pessoal? Fique com Deus, um abraço aí. Deus abençoe vocês.